Do campo para o mundo, o agronegócio não para. É isso aí, moçada do canal Agronegócio, começando mais um episódio do Agronegócio Podcast, de volta aqui à sede da Fornexus no Espírito Santo, onde tudo começou. A partir de agora a gente toca uma temporada nova por aqui e para começar muito bem nós estamos convidando um amigo, né? Eu considero como um amigo de longa data já. Eu tive a oportunidade de conhecer o Dr. Leandro de Azevedo de Figueiredo, numa ocasião um pouco traumática. Ele operou meu braço, eu tinha sofrido um acidente, e de lá para cá nos tornamos amigos. Ele criador de cavalo manga-larga machador, mas de lá para cá ele desenvolveu uma técnica revolucionária, que ele vai poder falar para nós aqui também, a técnica de Figueiredo. Enfim, doutor Leandro, muito bom estar recebendo você aqui na sede da Fornexus para participar desse episódio conosco aqui. Olha, tem muita coisa legal, você não sai daí não. Doutor Leandro, você é natural de onde? Vamos voltar lá atrás. Você é natural de onde? Da onde veio esse desejo, né? A formação na medicina, né? E em que momento que você se tornou também criador de cavalo manga-larga machador? Essa aí é uma longa história, né? Resume. Na verdade, pra gente. na minha família, nós somos 6 irmãos, 5 homens e uma mulher, e meu pai, na ocasião que eu nasci em Linhares, aqui no Espírito Santo, e meu pai foi transferido para perfurar petróleo na Bahia. Então eu fui criado numa cidade do interior da Bahia chamada Alagoinhas. Olha só, que bacana, conheço. Então, e lá que eu tive toda a minha formação. Acho até que meu período em Alagoinhas é que me formatou para o futuro, né? Eu criado uma cidade do interior onde eu pude ver tudo. Eu tive que desenvolver resiliência, eu tive que desenvolver criatividade, coragem, tudo isso. Que bacana. E aí foi desse jeito. Quando a gente voltou, meu pai aposentou, minha mãe queria voltar para o Espírito Santo. Minha mãe é baiana, meu pai é capixaba, e a gente voltou para aqui. Ela queria muito voltar para a capital, e alguns irmãos ficaram, outros vieram. E no final das contas, só ficou um lá em Alagoinhas, todos os outros vieram aqui. E eu perdi meu irmão, inclusive, que era o agrônomo, né? Olha só. O Júnior. E aí, essa ideia de fazer medicina, ela não foi um sonho infantil, não posso nem dizer isso, não foi. Eu fui estudando aqui, eu ia muito bem na escola, eu tinha que ir bem na escola. Porque a exigência, quando eu morava lá no interior, de eu conseguir fugir para fazer as coisas, era ter nota boa. Então eu sempre tive que estudar muito para poder ter liberdade para as outras coisas. E aí minha mãe me desafiou na época. Eu fazendo provas eu queria fazer farmácia, química. Eu era muito bom em matemática, química e física, dava aulas particulares. Então não tinha uma ligação com a medicina para dizer, pô, você é muito bom em exatas. Tudo que eu desenvolvi, mesmo como médico, era muito exato. Então até a cirurgia de mão é a parte mais minuciosa da ortopedia. Então é esse dom mesmo de transformar coisas complexas, simplificar aquilo ali, né? Como são as fórmulas. Então ela desafiou, faz a prova. Na época passei nas provas na UFES, passei na época em Viçosa, e minha mãe, pô, faz a EMESCAN, a gente quer que você seja médico, aquela história. Eu falei, não, eu vou fazer a prova. Era uma faculdade cara, ainda é. Sim. E meu pai falou, não, mas vamos embora, vamos fazer, que eu quero muito. Eu passei na prova. É uma referência, né? E eles ficaram felizes, eu fui. A medicina, na verdade, ela abre um leque para você ser o que você quiser. A partir do momento que você formou médico, você pode se transformar em qualquer outra coisa depois. Várias áreas da medicina, ou empreender. Sim, depende. Você pode ter a sua... expor todo o seu dom naquilo que você quiser escolher. A medicina abre esse caminho. Então, foi muito boa a escolha. E foi isso. A história, basicamente, de onde eu fui, a medicina foi isso. Com relação ao cavalo, aí a paixão volta de novo para a infância, que a gente montava cavalo lá. Então... Naquela ocasião que nós nos conhecemos, né? Eu precisei de fazer uma cirurgia, eu quebrei o braço numa competição e tal. Já gostava do team rope, já competia. Campeãozão, e tudo. fera. Não, nem algumas esporádicas
competições. Por sinal, foi uma sensação você certo. no centro cirúrgico quando entrou, né? Que todo mundo já conhecia o Valfredo lá. Mas assim, o bacana é o seguinte, naquela época você já tinha uma ligação. Eu me recordo, eu gosto do cavalo também, sou do Mangalarga, não sei o que. Você já tinha uma ligação. O cavalo já fazia parte da sua vida naquela época. Então, eu não tinha... naquele momento eu tinha vontade, mas eu precisava primeiro me estabelecer como médico. Quando eu mudei eu me formei na EMESCAN, aqui em Vitória, e minha especialização, minha residência foi em Belo Horizonte. Então eu fiz ortopedia em Belo Horizonte, isso, durante 3 anos. Aí me tornei mesmo titular da sociedade. Depois eu fiz 1 ano de joelho, me especializei primeiro em joelho. Mas eu gostava mesmo de cirurgia da mão. Então eu tive que ficar mais 2 anos lá. Fui fazer a parte de microcirurgia, enfim, foram longos anos estudando. Certo. Quando eu voltei para Vitória, então eu tinha que ter banca de trabalho. Naquela época eram cotas. Vendia cota de um hospital, vendia cota de uma clínica. E eu fui adquirindo essas cotas, né? Entrar na Unimed, tudo isso era muito caro. Então eu tinha que pagar. Passou uma época, alguns anos da minha vida ali, enquanto eu me estabelecia, que eu tinha tanta dívida que eu não podia nem brincar de andar a cavalo, não podia jogar bola, que eu gostava muito de jogar bola, porque eu ficava assim, não posso... Os investimentos estavam todos feitos. Todos feitos. Agora tem que fazer pagar, valer. Eu tenho que pagar isso tudo aqui, mas eu desenvolvi muito rápido, assim, os resultados eram bons. Eu fui me descobrindo como um médico competente, de bons resultados. E a clientela aumentando, eu conseguindo pagar as contas, e o dinheiro, eu falei, eu acho que eu vou conseguir ser bem sucedido aqui e fazer aquilo que eu gosto. Quando eu acabei de pagar aquela série de cotas ali, que era bastante que tinha que pagar mesmo, assim, começou a abrir um caminho de ter, agora eu consigo ter algum dinheiro aqui para eu poder investir. Sim. E na época eu comprei, foram 2 cavalos, assim, bem simples mesmo, aluguei um lugar e eu ia andar. Eu e um amigo, a gente ia andar a cavalo. Eu me recordo numa ocasião que você estava com os animais ali em Ibiraçu. Isso, no Celso lá, que bacana, Aras Bumerangue, para vocês. Verdade. Somos muito amigos. E ali a gente liberando aquela paixão de andar. E eu fui entendendo o jogo, eu sempre fui de procurar entender o jogo, né? Sim. Falei, o cavalo já está aqui me dando prazer, então eu já tinha momentos onde eu podia sair para curtir, para andar, para aliviar o estresse, tudo era muito bom fazer isso. E algum dinheiro começava a ter um valor para poder investir em alguma coisa. Eu pensava, vou fazer um rancho para mim. Falei, mas antes eu vou estudar como é que eu vou gerir dinheiro. Aí eu fui fazer. O médico não tem essa formação de gestão, sabe? Então ele tem um caminho, ou a família é gestora, já ele aprende naturalmente ali, ou ele vai ter que estudar, bicho, não tem jeito. Eu fui me dedicar a isso. Falei, antes de eu inventar moda, eu vou aprender a lidar com isso. Eu fiz MBA em gestão na Fundação Getúlio Vargas. Gostei de estar naquele ambiente empresarial. Você tem que conviver com pessoas que pensam dessa maneira para você ter 2 caminhos. Senão você fica só com aquele pensamento médico, aquela formação. Sim. E eu gostei muito do ambiente. Eu fui fazer o pós-MBA em Inteligência Empresarial, que aí fez toda a diferença em minha vida ali. Porque eu pude conviver com empresários de alto nível. Eu tive professores que me deram dicas poderosas. Então, quando eu entendi de gestão, falei, pronto, agora eu realmente estou pronto para montar os meus negócios, né? Para poder gerenciar o meu capital. Então, trabalhando muito como médico e, como eu te falei, o sucesso veio. Eu adquiri cotas de hospitais que foram realmente importantes ali, são até hoje, foram certeiros os investimentos. Gostava muito da Serra, eu escolhi a Serra. Poderia ir para qualquer outro lugar, só que eu penso que a Serra é o lugar do Espírito Santo, sabe? E pode acreditar nisso. Não, Estou te falando, é um negócio também não, é um município geograficamente falando. Tem estrutura, tem área para crescer, Exatamente. Tem área ainda para desenvolver de empreendimentos e tudo mais. Né? E é um município que eu também escolhi como minha casa. Né? Lindíssimo, você sai do mar para o campo em minutos. É impressionante aquilo ali. E assim, um lugar onde precisava realmente ter alguém que falasse sobre isso. Eu gosto de modificar situações, eu gosto de investir no lugar.
Sim. Gosto de melhorar as pessoas, enfim. Não só curar, né? Mas Sim, melhorar. mas tá certo. É Então eu isso. escolhi a serra. E ali eu comecei a investir. Primeiro eu comecei com lotes, construir casas, enfim, mas sem tirar a ideia do rancho. Eu queria um rancho não só para criar cavalos, eu queria criar algo onde eu pudesse mostrar mais coisas. Um centro de entretenimento e educação e levar crianças para conhecer o cavalo. Isso é fundamental. A criança que convive desde pequenininho com os animais, eles são mais poderosos, mais confiantes, mais educados, entendeu? Então, você pode salvar uma criança de alguma coisa através do esporte. Exatamente. Você tem que tirar de algum, mas você tem que dar a ela uma motivação. Eu quero ser isso, eu quero fazer isso, eu quero ter um cavalo, entendeu? Então você sabe bem disso aí. Claro. Então essa foi a motivação do rancho. Aí teve vários caminhos. Eu comprei em um lugar primeiro, não deu tão certo, eu tive que vender e até que eu achei o lugar. Importante, o cenário é o Mestre Álvaro. Sim. É um lugar elevado, lindíssimo, e fui construindo. Só que eu fui exagerando no tamanho das coisas e aquilo foi ficando muito grande e demorava a ficar pronto um setor. No meio do caminho eu comprei uma fazenda ali na frente, então diminuía, o investimento tinha que ser para aquilo e ao mesmo tempo competindo com cavalos que o custo altíssimo. Então chegou um momento que eu falei, cara, para onde eu estou indo com essa paixão? Tinha que operar mais à noite. Começou a tomar proporções, né? Proporções. Que demanda também tempo. Demanda tempo. Você tem que Exatamente. estar... O que engorda o boi é o olho do dono. Tinha que estar cara. lá Ele e tem que tá lá, eu né? mesmo fazendo a arquitetura daquilo eu construí, eu mesmo tendo ideia, bota aqui, começa aqui, com ajuda. Eu fui conhecendo muita gente. A medicina leva você para um caminho de conhecer pessoas, mas o agro e você abrir o ambiente, aí você conhece muito mais e pessoas mais influentes. E aí eu conheci engenheiros muito bons, arquitetos muito bons, pessoas espetaculares que me orientavam, né? Mas eu sempre dizendo ali a ideia e tudo. Né? Enfim, o rancho hoje está quase pronto. Vai ser um lugar onde eu vou poder receber todo mundo, assim, grandes shows. Eu quero que o artista... Tem um projeto. Tem um projeto que você está trabalhando já, né? Aqui de forma dentro agora da cabeça, organizada. Exatamente. Eu fui sobrevivendo. No meio do caminho, Pedro, o meu filho mais velho, foi fazer medicina, na Imescan também. Então, Ele segue os seus caminhos. Nós vamos entrar já na parte da técnica. Isso. Sim. Aí, eu tinha muita despesa ao mesmo tempo e trabalhando muito, e contratos, e gerenciando outros empreendimentos, outras coisas, sociedades. Então, hoje eu enxuguei, realmente achei o caminho, assim, e teve a técnica. No meio de tudo isso, desenvolvendo a técnica, ela crescendo, me demandando cursos, eu viajando o Brasil inteiro para dar aula sobre a técnica de Figueiredo, enfim, modifiquei a medicina depois da técnica, realmente mudou essa parte de tratamento de grandes perdas cutâneas, porque você não precisa mais tirar de outro lugar do corpo para curar aquela lesão, independente do tamanho. Então vamos lá, vamos dar um timezinho. Em 2008 você comentou que começou a trabalhar com a técnica, né? Começou a colocar ela realmente em prática, vamos dizer assim, em execução. O que é essa técnica? Como é que ela apareceu? Como é que veio essa ideia? Da onde veio essa ideia? Ou essa necessidade? Porque às vezes você... Não, cara, tem uma necessidade disso aqui, cara. Eu preciso resolver isso aqui. Aonde foi a dor para você conseguir esse medicamento aí? Pergunta pertinente. Essa pergunta é o tempo todo, né? Cada vez que eu vou dar um curso, onde é que veio? De onde é que surgiu? Por quê? Pensa bem, não existia nada para eu ter como base. Não foi baseado em nada que eu queria, em nada assim, em algo existente que eu criei a técnica de Figueiredo. Eu fui treinado para microcirurgia reconstrutiva, então eu fazia retalhos. Retalho, para o público entender, é o seguinte: você tirar pele de algum outro lugar do corpo, das costas, da coxa, do próprio antebraço, para salvar uma mão, ou seja... Para repor alguma coisa que foi muito danificada. Exatamente. Né? Algum outro ponto. A certo. perda cutânea. Você perdeu pele, expôs tudo aquilo ali e você usa um retalho. Retalho é que quando ele vem nutrido, tem artéria e veia levando sangue para o retalho. Se eu estou falando besteira, você me corrija, por favor.
eu ouvi alguma... Ah, não, o cara precisou de fazer um enxerto. Isso, Era eu ia mais falar. ou menos isso? O enxerto também é retirar a pele, só que é só uma superfície da pele. Só a parte mais externa, a epiderme, ele não tem vida, não chega sangue naquilo. Então Entendi. você pode usar enxerto, que você consegue tirar uma grande área doadora de enxerto, por exemplo, uma coxa inteira para cobrir um grande queimado. Só que a área receptora precisa estar viva, precisa ter nutriente para aquele enxerto. Sim. O retalho não, o retalho você já leva com artéria e veia, então você nutre ele através da artéria e veia do lugar onde você vai levar. É bem complexo de fazer isso. Caramba. Então, se eu tiro da coxa, eu tenho que levar com artéria e veia. Se eu quero trazer para o antebraço, eu tenho que costurar, fazer a sutura da artéria daquele lugar na artéria do antebraço para continuar nutrindo. Exatamente. Eram cirurgias enormes, né? Grandes. Sim. E Salvadores é muito bom fazer, porque você é o que tinha de melhor, vou dizer tinha, porque hoje realmente a técnica superou isso tudo aí, sob o meu ponto de vista. Então, só que existia um ponto nisso tudo aí, Valfredo, que era o seguinte: eu tinha que iniciar uma cirurgia por uma área que não tinha nada a ver com aquilo. É como se você pegasse de alguém que estivesse passando ali, me dá isso aqui que eu vou entregar para essa pessoa. Eu brincava que o organismo fala, eu converso com o organismo, eu converso com a ferida. E quando eu começava a incisar uma coxa para poder tirar uma pele dali, ou uma panturrilha para poder tirar para levar para um outro lugar, é como se o corpo fala: peraí, pô, não que é você aqui. está fazendo aqui, cara? O problema está aqui, lá. Olha E só. na medicina tem isso. Primeiro não prejudique para depois ajudar. Então eu iniciava, a sensação que eu tinha é que eu iniciava a cirurgia prejudicando um local que não tinha nada com isso. Aquilo me incomodava muito. Ao longo dos anos na minha formação, eu percebia que ferida, quanto menos você mexe, mais rápido ela sara. O contrário de tudo que acontece até hoje. Então você vai vendo que a técnica vai quebrando paradigmas complicados. Sim. Como não fazer curativo todo dia? Não. Então a gente fez um estudo na época de feridas cirúrgicas. A gente abria o curativo uma semana depois da cirurgia e estava tudo bonito, sequinho. As pessoas que abriam no dia seguinte tinham pequenas contaminações. Então, pacientes ralados. Então tinha criança que sofria uma escoriação bem grande e quebrava o antebraço. E chegava lá, e era uma fratura tratável no gesso. Então a gente fazia um curativo, colocava e fazia o gesso nessa criança. E ficava observando. Se não tinha febre, não tinha outros sinais, estava tudo bem lá dentro. Ok. E quando a gente retirava o gesso, normalmente 4, 6 semanas, um intervalo de consolidação de fratura em criança, aquela ferida estava sequinha. E tudo isso eu fui guardando no HD ali, entendendo que você tem que armazenar o exudato. O exudato é aquela aguinha que sai na ferida, que a gente todo dia limpa, mas que deveria guardar. Olha só, a gente acha que aqui, cara, isso aqui tá minando água. Isso, Olha exatamente isso aí que você viu. Então essa aguinha é um líquido altamente precioso e que nunca, jamais foi valorizado na medicina. O líquido, por exemplo, ninguém mexe num líquor, que é o líquido neurológico, você não injeta nada para a pessoa ficar mais inteligente. Você não pega um útero com líquido amniótico lá e injeta alguma coisa para o bebê nascer maior, mais forte. Não existe, você não contamina líquidos importantes corporais. Sendo que o líquido, o exudato aparecia só em tragédia, quando tinha uma ferida. Sim. E aí aquele líquido saindo e as pessoas não valorizavam. Mas ali é que estão as celulares. Fala tanto em células tronco. Ali já estão células tronco pré-diferenciadas em pele. Então há um processo quando você armazena para regenerar, que é muito diferente de cicatrizar. Cicatriz deixa marca. O regenerado deixa a marca bem menor, porque ele é bem próximo às qualidades das células originais. Sim. Então eu precisava armazenar o exudato na ferida. Só que não podia ser com nada orgânico. Por exemplo, já teve pele de tilápia, já teve essa... Porque quando você coloca algo orgânico, a celularidade que o organismo desenvolve é para combater aquilo. E eu precisava colocar algo inerte. Eu sabia que tinha que ser inorgânico. Por isso que eu usei o plástico para cobrir a ferida e armazenar o exudato. O plástico, ele é inócuo. O polipropileno, ele é inócuo ao organismo. Ou minimamente, reage minimamente com o exudato. Então, a ferida ficou protegida, armazenando o exudato, e eu tinha que deixar pequenas áreas de extravasamento do excesso.
E ali eu fui observando, comecei em ponta de dedo, tanto que o primeiro trabalho publicado na maior revista brasileira de ortopedia é lesões em ponta de dedo. Que eu comecei pequenininho, que eu sabia que a mão regenera muito rápido. E era impressionante, voltava a impressão digital. Tem um podcast com um entrevistador, que ele disse o seguinte, eu vi o paciente abriu o celular dele com o dedo que ele tinha reconstruído com a técnica de Figueiredo. Então, isso que é regenerar, é voltar inclusive à impressão digital. Que espetáculo. Então, cada lugar, isso nós fomos ampliando. Os estudos começou em ponta de dedo, depois dorso da mão, depois antebraço, depois perna. Hoje usa muito na cirurgia plástica, o pessoal da cabeça e pescoço. Qualquer área que você tiver perda cutânea, armazene o exudato. E onde que entra o grande paradigma? Pensa bem, Valfredo, você vai me responder. Todo mundo tem a mãe, o avô, a avó, o bisa que tinha um curativo, uma pomada milagrosa, Sim. mas sempre retirando o exudato, substituindo por alguma coisa, né? Uma pomada, seja lá qual for. Quando eu desenvolvi essa técnica, o que acontece? Não usa mais pomada, você não pode usar, você não pode colocar substância nenhuma ali no exudato. E aí gera uma quebra muito grande. Como não fazer curativo todo dia? Eu troco o curativo externo, depois que eu suturei o plástico, é uma técnica cirúrgica, então tem que ser feito no centro cirúrgico, tudo aquilo. Claro. Quando a gente sutura o plástico, o curativo em volta a gente troca a cada 5 dias, por exemplo. Então, olha só, tem pacientes com feridas crônicas, que a gente trata aqui, tem paciente que tem mais tempo de ferida durante a vida do que sem ferida. Por exemplo, tem ferida de 30 anos no paciente de 55. Entendeu? Ele tem mais tempo de vida tratando uma ferida do que sem. Caramba. E aí a gente tem esses pacientes aqui no nosso ambulatório da Santa Casa. E são feridas crônicas que nunca saram. E com a técnica nós conseguimos curar. Paciente com hanseníase, que a gente conseguiu... uma doença de pele, a gente consegue tratar, removendo aquele tecido necrótico ruim e substituindo, colocando a prótese, o organismo vai fazendo uma pele nova, livre da doença. Então as coisas foram tomando uma proporção muito grande, mas é uma quebra de paradigma. Como não trocar curativo? Como armazenar o exudato? E dar um cheirinho, sem dúvida, né, no curativo. Natural, poxa vida. Então eu tive que enfrentar tudo isso aí sozinho e no começo, onde eu fui apresentando, o primeiro congresso que eu apresentei foi em Juiz de Fora. É importante falar isso. Um amigo que estudou junto comigo em Belo Horizonte, bacana demais, o Arnaldo, me convidou para eu poder apresentar a técnica no congresso mineiro de cirurgia da mão. Eu fui pela primeira vez falar e eu coloquei o nome de técnica do polipropileno. Eu não tinha colocado técnica de Figueiredo. Só que foi uma gozação enorme. Pensa bem, um ortopedista com a formação que eu tinha ali de cirurgia da mão, microcirurgia, eu tinha todos os caminhos de tanto tempo estudando. Botar um plástico numa ferida, pensa numa situação como essa. Então foi uma gozação. Só a cirurgia do plástico. Assim. Mas quando eu fui mostrando uma série de resultados, eles foram ficando... Pô, isso acontece mesmo? Será que isso é verdade? Porque parece que nem é verdadeiro. Tanta coisa boa que acontece. E eu mostrando um caso atrás do... assim, minha apresentação tinha 100 slides com casos diferentes. Caraca. Aí teve um lá na plateia, um convidado também, um colega do Arnaldo lá, que ele levantou a mão e ele falou assim, Leandro, se você confia tanto... Por que você não coloca técnica de Figueiredo, então, e não do polipropileno? Eu falei, cara, muito boa a sua ideia. Eu confio na técnica, obviamente eu já tenho muitos anos fazendo ela, quer dizer, de 2008 até 2013 na apresentação. Sim. Então, a partir de agora, eu vou pegar a sua ideia, vai ser técnica de Figueiredo. Então, quer dizer, foi muito bom aquilo ali, porque senão eu teria criado algo que não carregava meu sobrenome, minha essência, tudo aquilo. A sua ideia, porque isso foi você. Exatamente. Sua agora visão. O mais importante eu vou dizer agora, que até fica emocionado, é o seguinte. Quando eu fiz o primeiro paciente, porque eu tinha tudo isso na minha cabeça. Eu tinha tudo, eu preciso cobrir de maneira inorgânica, tem que ser um plástico que já se usa no centro cirúrgico, porque é estéreo, então o plástico do soro, que é um plástico seguro, porque guarda líquido de infusão endovenosa, nada tem que ser mais seguro do que aquilo. Já usava no otorrino para reparação de orelha e nariz, então já tinha no centro cirúrgico disponível aquele plástico, a gente já usava para unha. É um plástico específico? É um plástico que precisa ter maleabilidade e resistência à sutura. Então a gente tinha disponível no centro cirúrgico estéreo, tem que ser estéreo. Certo. Mas e o primeiro paciente? E que momento? Porque eu não entrei lá na primeira cirurgia e falei assim,
eu vou entrar agora que eu vou fazer a minha técnica, que não foi assim, eu tinha que reparar a unha e uma lesão muito grande nesse paciente, era no dedo indicador. E esse estalo foi o toque divino, que eu falo, foi tipo assim, agora, faça agora. Foi isso. Então uma coisa que eu sei que eu recebi isso, porque luz e porque ele sabia que eu tinha condições de aguentar tudo que viria depois. Então o Deus entregou a mim, porque ele sabia que eu fui criado para ser resistente. Então eu passei vergonha muito tempo apresentando isso. Um congresso brasileiro onde tinha um monte de ortopedistas assistindo, eu mostrando uma técnica como essa. E as pessoas, não é possível que um plástico, cara, costurar um plástico. Só que isso foi virando. Teve um congresso muito grande de cirurgia da mão, que foi até em Belo Horizonte, e as pessoas não saíam. Eu tinha 12 minutos para falar, eu falei 12, falei o intervalo inteiro do coffee break, era coisa de 30 minutos ali, eu falei inteiro, sem ninguém sair daquele auditório, lotado. Me concederam o tempo do próximo apresentador, então eu fiquei, meu tempo, o tempo do coffee, sem ninguém ir tomar café e mais um outro. Então, quer dizer, ali eu vi que, falei, realmente agora não tem mais jeito, essa coisa vai pegar, eles vão entender que é uma quebra de paradigma, mas é extremamente importante. E realmente, de fato, hoje eu caminho em águas mais tranquilas, bem mais tranquilas. Sim. Agora, doutor Leno, um exemplo. Vamos voltar a esse primeiro paciente. Sim. Como é que foi isso? Porque quando você chega no centro cirúrgico para fazer alguma ação, alguma reposição, alguma cura ou cirurgia, Sim. existe um procedimento padrão a ser seguido. Você, para implantar a técnica de Figueiredo a primeira vez, tem que ter autorização de alguém, ou você é senhor daquele momento e a decisão é 100% sua? Como é que é isso? É uma pergunta que foi a questão de vários... que levou a vários questionamentos na época. Então, o que acontece? Você não pode ter uma ação que ela já não exista. Senão você tem que provar primeiro, fazer experiências primeiro. Só que a utilização do plástico móvel, maleável, já existia para unha. A gente fazia... Eu já usava isso há muito tempo. Que nos Estados Unidos até tem uma prótese relacionada com isso que chama prótese de Swanson, substituir unha. É um plástico. Mesma coisa. E que a gente no Brasil adaptou. Eu já usava isso desde a minha formação. Certo. A gente corta o plástico no formato da unha e usa. Certo. A otorrino, a pessoal da otorrino fazia reconstruções de orelha, aquela orelhinha de abano para poder colocar na posição, usava esse plástico também. Então, você não pode variar demais, você tem que usar coisas que já eram utilizáveis. Por exemplo, nesse paciente, eu já ia colocar o plástico na unha, que eu tive que reconstruir o leito ungueal e coloquei o plástico. Só que eu deixei ele maior, mais compridinho e rebati sobre a lesão. Falei, vou proteger, porque, na verdade, o que aconteceu especificamente nesse paciente? A operadora dele, na ocasião, não tinha liberado o retalho cutâneo, que eu ia ter que fazer um retalho, eu ia ter que tirar de outro dedo para levar para o dedo indicador, por exemplo. A gente tira do dedo médio ou do dedo anular uma região da polpa que é menos importante para você dar sensibilidade àquele dedo mais importante, né? O polegar e o indicador são dedos mais exigentes de pinça. Então, eu teria que fazer esse retalho aí. Na hora o paciente não tinha liberação do plano para fazer, o paciente morria de dor pelas trocas de curativo. Ele estava internado ali em coisa de 12 dias. Eu falei, bom, agora eu vou unir o útil ao agradável. Foi aquele estalo, esse paciente, que eu estou te falando, aquela luz, e aí eu coloquei e dei pequenos pontos. E no dia seguinte o paciente extremamente satisfeito, porque não tinha dor, porque você protegeu, não colava, a gaze não aderia mais para poder ter. E foi incrível essa reação dele. Eu falei, só que eu preciso te ver muito de perto, porque eu fiz uma técnica em você que não se faz. A mesma plástico que eu usar para sua unha, eu cobri o seu dedo, mas eu preciso estar te olhando. E foi desse jeito, eu fazia o curativo dele no consultório, na segunda e na sexta, na segunda e na sexta. Então nós fomos acompanhando junto aquele processo. E no meio do caminho, a transformação, o exudato transforma num tecido de fibrina, que é amarelado, parece pus. Então você pensa uma situação que na segunda semana, eu acompanhando aquele paciente, para a terceira, ele falou, doutor, estava indo tudo bem, mas agora tem um amarelinho aqui. Tá com pus. Tá com pus. A primeira coisa que vai, até né? hoje, tá infeccionado. Até hoje está com pus. Aí entra todo o conhecimento adquirido para você ver que infecção
ele não gera uma reação só local. Não tem como você ter pus dentro de uma ferida sem o dedo estar vermelho, sem a mão estar vermelha. Até mesmo inchado. Nada. Coisa, então, o dedo magrinho, todo beleza. Ele falou, meu dedo tá todo bom, não sinto dor, mas tem esse amarelinho. Aí vem aquela carga de conhecimento já adquirido, fala, olha, fique tranquilo que isso chama fibrina. Isso faz parte do processo de cicatrização. Só que era uma ansiedade dividida, né? O médico criando alguma coisa junto com um paciente super compreensivo e que rapidamente a fibrina transforma em tecido de granulação, depois epiteliza. Em coisa de 1 mês e meio, 2, já estava aquele dedo bem próximo do normal e assim foi. Daí para frente eu fui fazendo, eu fiz 5 pacientes antes de apresentar para o meu parceiro de trabalho, meu compadre, o Antônio Leão. Antes de mostrar para ele, eu fiz 5. Falei, cara, deixa eu te mostrar aqui agora. Ele fez, nossa senhora, meu Deus, a coisa mais impressionante. E agora, compadre? Você inventou um negócio que não tem mais volta. Falei, vamos fazendo. Olha só. Foi desenvolvendo, porque tudo, como a sua pergunta original, baseado em situações que a gente já conhecia. Então não foi algo externo que eu, vou usar agora esse copo. Não era assim. Você tinha que ter um arsenal pré-existente para gerar segurança na sua ação. E aí foi, cara, e pegou e hoje realmente é um negócio absurdamente modificador da medicina. Eu me recordo em algumas ocasiões, se você procurar no YouTube, tem algumas aulas do Dr. Leandro explicando a técnica. Sim. Né? E esse projeto vai à frente, você segurou ali, teve que parar, como é que tá isso aí? Eu fiquei um tempo dedicado a isso. Eu aparecia muito na internet. Eu acompanhei por várias vezes. Gravei podcast, gravei o curso da técnica. Isso começou a me demandar absurdamente. E o Pedro, o meu filho, formado em medicina, quis fazer ortopedia e ele ficou comigo. E eu comecei a me dedicar mais a ele, a esse período. Ele precisava de mim ali. Então, ele fez ortopedia num serviço onde eu sou preceptor. E agora fez cirurgia da mão. E eu viajava muito para esses cursos, ele viajou comigo algumas vezes, e essa demanda presencial estava consumindo, e toda vez que eu apresentava algo disso aqui, chovia perguntas, dúvidas, e eu tinha que responder, eu não conseguia mais, eu realmente dormia menos. Aí esse ano de 2026, como a técnica realmente eu ensinei muito em várias regiões do país, o norte do país usa isso com uma frequência enorme, entendeu que é custo-benefício muito alto. Ortopedistas me abraçaram mais antigos, eu estava pensando em parar, isso me motivou, me renovou. Hoje eu faço técnica de Figueiredo, no Pará tem um hospital que nasce, ele surgiu junto com a técnica de Figueiredo, então lá é um modelo. Olha só que bacana. Então assim, esse ano eu tirei para não aparecer muito online sobre a técnica, e eu volto com força em 2027, porque o Pedro já vai estar pronto já e vai assumir comigo alguns posicionamentos. Então eu tirei esse ano meio que sabático, propositadamente. Mas então a gente pode esperar algumas novidades a partir do ano que vem. Muita coisa mesmo. Nesse mundo agora de internet, de inteligência artificial e tudo mais. Isso aí. Durante o primeiro período eu me preocupei muito com a parte científica, então foram muitos artigos publicados. Teve o segundo na revista brasileira, vários artigos internacionais e toda hora sai um trabalho. Apresentação em congressos, enfim, debates, e aquilo gera um cansaço, um desgaste, porque, como eu disse, no começo foi muito... A crítica era pesada, é um plástico costurado, que conversa é essa, que ideia é essa? Hoje não. O entendimento criou, grandes empresas me procuraram para poder fazer parceria, para desenvolver, e isso tudo está acontecendo, né? Tudo, eu acho que eu preciso passar esse ano um pouquinho mais quieto, cuidar do rancho, as obras avançaram muito. Enfim, é isso aí, são muitas coisas juntos. Agora, em que momento que alguém, ou que você mesmo, deu start? Rapaz, podemos fazer isso também em animais. Porque o procedimento ele é único, né? Para ser vivo. Para ser vivo. Para ser vivo, qualquer ser vivo. Então é claro que você acaba disponibilizando também esse achado, né? Que isso acho que é coisa divina até, sem de dúvida, colocar, sem nenhuma dúvida, colocar essa visão, entregar para mim, entregar para você algo de tão valioso, tão valioso,
valioso. Imagina você poder recuperar, cara. Sim. Como você disse, membros que poderiam ser amputados, né? Feridas que às vezes são recorrentes aí por N fatores, né? Tu fala de hanseníase, meu Deus do céu, olha só. Isso é uma bênção. Isso é uma bênção. Valfredo, olha bem. Por que eu digo que eu fui abençoado nesse ponto? Porque você tem que observar. O organismo fala. O organismo fala com você. O paciente, ele pode ser mudo. Se ele senta na minha frente, com uma ferida, por exemplo, ela me fala tudo sobre aquele paciente. Me fala se ele tem bons cuidados, se ele tem bons hábitos, o tipo de quanto tempo vai sarar, porque eu consigo ver o tanto que invadiu, a infecção periférica invadiu, a ferida é só uma parte do que está aparecendo, mas tem uma invasão ali. Então você tem que ter muita humildade e observação para você aceitar o que a natureza te mostra. E isso serve para tudo. Você já viu alguém fazer um curativo em um leão ferido? Nunca. Isso é até a medicina veterinária fala isso. Eles não brigam entre eles, feridas enormes. O que acontece? Ele se lambe para poder limpar e ele se guarda. Quando ele volta magrinho, que ele passou um período ali se recuperando daquilo. É o exudato. Ele armazenou o exudato, diminuiu a ação orgânica para poder designar energia corpórea para sarar suas feridas. Exatamente. E depois ele voltou, aí ele começa de novo a se alimentar, e aí vai. Mas ele reservou aquele tempo sem que ninguém tocasse em suas feridas. Sim. Nós temos um cachorro no rancho que ele some eventualmente, briga muito e volta. Quando ele está machucado, ele some 2, 3 dias, fica quietinho. Quando ele volta, ele já volta. Ele quer ficar quieto. Sim. Então essa observação, o ambiente, a natureza dá vários sinais que o homem deveria seguir. Sim. Mas a gente acha que a gente pensa mais do que todo mundo, que a gente sabe mais do que o Criador. Então, essa técnica de Figueiredo foi observacional até chegar ao ponto que ele disse para mim agora, né? Como eu te falei. Agora mostra que ela funciona. Agora vai. Agora, tipo aquele, parece até que o corpo treme assim. Nossa, que energia espetacular. Sim. Quando eu percebi que o exudato deveria ser armazenado, uma égua machucou. Quando eu percebi, eu já sabendo disso tudo, e uma égua minha machucou. E eu tinha, na época, o peão que estava lá comigo já tinha 8 anos, 10 anos, estava trabalhando comigo já. Então ele aceitava. Olha, porque pensa você chegar para um tratador ou um peão que já tem aquela formação dele, do que ele vê, do que ele já viu na experiência, e falar, não troca o curativo dessa égua. Que isso, doutor? Então eu coloquei um plástico sem suturar, não fiz um procedimento cirúrgico nela. Eu falei não só. Precisou, precisaria, rascou, mas eu precisaria. Ela cortou e abriu. Ah, tá. Então eu fiz aquele curativo, coloquei um plástico, limpei bastante a ferida, né? Aquilo ali, coloquei o plástico e enfaixei. Falei, pode deixar por minha conta. Era a mãe do difícil Pedra Lisa, o campeão. Nossa Senhora. Falei, pode deixar por minha conta. Uma semana sem mexer, você só olha o curativo. Ela não pode ter retirado o curativo nem molhar. Sim. Baia seca, bastante pó de serra ali, para uma cama bem feita. E vamos ficar, então a gente acolchoou bastante aquele curativo para que ele ficasse. Quando abriu em uma semana, aquela transformação absoluta. E ele, cara, que é isso? Como é que pode uma semana? Eu falei, agora nós vamos limpar em volta da ferida, descontaminar a perna dela, e enfaixar de novo, deixar mais uma semana, e assim foi feito. Terceira semana estava fechado e ele entendeu bem isso e começamos a tratar feridas de animais. E aí, colega, eu sempre falando no nosso grupo de discussão da técnica de Figueiredo, tem um grupo nacional que a gente discute sobre isso, foi falando de animais. E um veterinário teve acesso a um amigo de entendedor da técnica, fez o curso comigo. Eu treinei várias pessoas. Sim. E ele mostrou é grande essa. Se eu pudesse um dia, é gigante a lesão. A égua, o proprietário tinha assinado a eutanásia. Para poder o sacrifício. Uma perna total de cima e embaixo, aquela que você faz a lesão no arame e a pele cai. Sim. Então esse foi o pessoal de Valadares. E aí ele suturou o que pôde trazer da pele e colocou um Figueiredo grandão na perna e salvou e foi mostrando passo a passo. Tem uma publicação, até tem nas minhas postagens lá. Ele publicou esse artigo, saiu na mídia, lá no jornal de grande circulação daquele local.
E dali eu comecei aquilo tomou proporção. A medicina veterinária é muito grande, é um universo enorme, você conhece bem. Não, e bicho machuca, hein? Bicho machuca. Bicho Agora o mais machuca, hein? agora pensa na coisa que eu vou te falar. Esporotricose é uma infecção fúngica muito difícil de controle no ser humano e que vem da mordida do gato ou da arranhadura do gato. O gato transmite isso para o ser humano e é difícil, é altamente invasivo onde infecta. E ele destrói muito as estruturas internas, tendões, rapidamente, a esporotricose. E a gente tratou, está saindo agora uma publicação do Pedro aí de tratamento de esporotricose com a técnica de Figueiredo, em humanos. Pacientes internados há não sei quanto tempo, teve um que teve alta, saiu na Gazeta, estava internado há 45 dias e teve alta, mas ninguém falou, teve alta, porque foi tratado com a técnica de Figueiredo. Tinha ficado internado em um lugar, em outro. Tem várias situações aqui que aconteceram aqui no estado. O paciente acabou de ser desinternado, um do Dório Silva agora também, que nós fomos lá e tratamos, gigante a ferida com a técnica de Figueiredo. Então, pacientes que ficam internados meses, essa que teve alta agora, estava internada desde janeiro. Eu fiz 3 cirurgias nela, ela foi embora em 30 dias, ela foi embora. Quer dizer, estava internada há 3, 4 meses, eu atuei 3 vezes, ela foi embora. Sim. A técnica faz essas coisas. Mas, falando da esporotricose, o que acontece? É uma doença do gato. E que acaba com o gato. Consome face, consome pele do gato. E que o hospital de cavalo, lá, no nosso hospital na Serra, lá dos amigos do Caquinho. Do Caquinho, sim. Tem muito, recolhe esses gatos lá. Sim, né? sim. E o curso, inclusive o curso presencial, cães os 2 gatos, cursos, cães e gatos. E gatos, uma quantidade enorme de gatos com esporotricose. E que eu fui e operei com a técnica de Figueiredo, ele recupera rápido, muito rápido, coisa de 3 semanas, 2 semanas, aquele gatinho que demorava meses internado, tomando antifúngico de alto espectro ali, barra pesada. Olha, que então, quer dizer, é uma técnica que ela trata a doença, trata o gato com a doença do gato, vamos dizer assim, né? Que coisa. A esporotricose. Então, a medicina veterinária vai voar com a técnica. Já tá muito grande mesmo assim. Como é um universo de pessoas, a vaidade da medicina humana, por exemplo, tem a turma que ainda faz o retalho que eu fazia antes. Sim. Então discute, o retalho ainda é melhor do que a técnica de Figueiredo. Ainda existe esse porém. Na veterinária esse bloqueio não existe. Então imagina a técnica chegando, como já está, promovendo resultados fantásticos e sem nenhum tipo de barreira. Então tá voando, tá Qualquer incrível. tipo de lesão, ferida, doutor Leandro? Tem Qualquer uma bronemose também? A bronemose também. Tem um detalhe na bronemose, que é o seguinte. Ontem eu estava falando com... Gente, tô falando ainda da técnica. em bicho, estou falando de animal. Em bicho, estou falando de humano, bicho. não. Bronemose em bicho. são feridas, né, que ocorrem aí eventualmente. Infectadas, né? Então, se você você tem que retirar aqueles cancros e deixar uma ferida livre da infestação e aí você cobrir. Okay. Porque se você cobrir com a larva ali dentro, né, com aquele ambiente contaminado ali, ele vai ter um ambiente Aquilo propício. você tem que você fazer uma raspagem? Tem que fazer um procedimento cirúrgico antes, Sim. amplo. Okay. Tirar toda aquela em volta do cancro para depois deixar. você cobrir. Você tem que ter um debridamento amplo, perfeito, deixar tudo que está viável, tecido viável, para depois você cobrir. Okay. Aí é muito rápido. Então, trata através da técnica de Figueiredo, mas precisa de um procedimento cirúrgico. Primeiro, a técnica né? é cirúrgica. Sim, né? ok. Mas vou te falar que é emocionante. Quando eu vi... E como é que tá a égua? A égua recuperou 100%? Recuperou. Tá foi joia? naquela época, né? Foi no começo. Foi no começo. Foi lá no iníciozinho que você aplicou lá também, viu? Opa! Isso, eu estava te respondendo a pergunta quando você falou, quando surgiu animais? Foi essa ideia aí, do armazenamento. Agora pensa, um médico, ortopedista, cirurgião de mão, especialista em microcirurgia, que é meu carro-chefe, eram lesões de retalhos e plexo braquial, lesões microcirurgia. De repente desenvolve algo tão simples, tão revolucionário e um custo baixo para isso aí. Eu desenvolvo tudo isso com o humano, eu sou um criador de cavalo e de repente eu encontro a cura para evitar sacrifício de animais de grande porte. Como não dizer que isso é uma bênção plena, entendeu? Então, sim, verdade. Não há como discutir. Foi entregue e é isso. A natureza mostra, a gente observa e segue o caminho. Que bacana. Doutor Leandro, vamos voltar um pouquinho para o rancho agora. Rancho ou Aras, Figueiredo? É um Aras.
mas que eu coloquei o nome de rancho, né? Tá É um certo. aras porque na denominação a área é de criar cavalo. Sim, claro. Eu coloquei rancho porque eu quis ampliar para Sim. mais coisas lá. Tá. Por exemplo. Agora, como é que tá lá? Eu me recordo no início, eu já tive por várias vezes lá com você também, inclusive com minha família, já tive em eventos que você realizou, leilão, feiras municipais, né, ali no município da Serra. Você é um incentivador, né, de levar as coisas para o município da Serra também, desde o início. Você aqui mesmo também falou dessa maneira. Mas como é que está o rancho hoje? Você fez um campeonato nacional. Fiz. Né? Vamos falar um pouquinho desse campeonato difícil, porque eu acho que todo sonho de criador, do criador do Manga Larga Machador, é participar da exposição nacional lá em Belo Horizonte e trazer um campeonato. E subir a rampa, né? Subir a rampa e você realizou esse sonho, né? Conta então, pra gente. São por etapas. Quando eu comecei a criar mesmo, assim, que eu falei, agora eu quero competir, eu percebi que a turma aqui competia muito com a marcha batida, né? Porque no Manga Larga, só para explicar um pouquinho para quem está assistindo, tem a marcha batida e a marcha picada, sim, de forma predominante. E o estado, a marcha batida, os criadores grandes eram todos voltados para a marcha batida. A gente não tinha muito a marcha picada aqui. Eu percebi uma brecha aí, porque eu gostava de montar. Eu queria montar. E era muito melhor, mais agradável para mim montar um marcha picada do que um marcha batida. Então tinha essa. Eu percebi no jogo, como eu falo sempre, há um tabuleiro. Eu percebi que naquele tabuleiro a marcha picada precisava ser desenvolvida aqui no Espírito Santo. E eu fui buscar animais dessa linhagem. Como o estado criava pouco, não tinha tantos animais disponíveis. Exatamente. E eu fui atrás de um cavalo que foi o primeiro meu de alta performance. Foi, na verdade, um cavalo e uma égua. O primeiro chamava Estilo do Coronel. Sim. Esse cavalo teve inúmeros campeonatos, cerca de 30 campeonatos capixaba. Ganhava muito aqui. E na Nacional, ele competiu na Nacional, foi o 7º cavalo do Brasil. Com a Karen, que era a proprietária dele. Foi adquirir o cavalo dela. Eu comprei o cavalo na época e deixei que ela levasse para a Nacional. O acordo foi esse. Ah, sim. Então foi o primeiro grande animal que eu tive de competidor aqui, que ganhava tudo aqui no estado mesmo. E eu senti aquele gostinho. E comecei a entender mais. Depois eu tive a Brasa, que é uma égua, que também ganhava onde ia, ganhava. Aquele negócio de inscrever o estilo, já sabe que nós vamos competir pelo 2º lugar. Sim. Era assim. E comecei a desenvolver a habilidade de interpretar, sentir qual animal era bom ou não era. Eu gosto muito de andar. E eu descobri o difícil pedaliza, que era do Peterson. Peterson da Azul Veículos, grande amigo meu. Sim, olha só. Era dele, um potro novo. Montado pelo Jonas, era novinho, 2 anos e 7, 8 meses ali. E eu gostei, era pampa, grande. E comecei Pampa a montei. de preto. Pampa de preto, Cavalo de lindíssimo. uma pelagem maravilhosa. Maravilhosa. E aí eu montei durante semanas antes de comprar. E era muito caro, ele vendeu 50%, um valor altíssimo, assim, desproporcional na época. Mas eu senti que aquele cavalo ali realmente era melhor do que a... Isso aqui, esse aqui é diferente mesmo. Isso, e aconteceu de ele ganhar aqui no estado, classificar para a Nacional, ir para a Nacional e ganhar tanto marcha como categoria, ou seja, foi o melhor cavalo e o mais bonito, vamos dizer assim. Sim, ele ganhou tudo que tinha de premiação, nós subimos aquela rampa como primeiro lugar. E impressionante, eu tinha um sócio no rancho na época, o doutor Rafael, que ainda é sócio meu em outras coisas, não mais no rancho, mas na nossa sociedade. Então era eu e Rafael com a metade desse cavalo e o Peterson, então foi uma vibração enorme, gente, ganhar um campeonato nacional. E aí o que aconteceu depois disso? Tem pessoas, você tem que observar o jogo e ser realista. Tem criadores que cria há 20, 30, 40 anos e não fez um campeonato nacional. Às vezes ele precisa criar 30 anos para fazer um campeão nacional, que é difícil. E eu já comecei minha carreira ganhando. Foi muito rápido. Muito rápido, acertei na mosca. Eu recordo que foi muito rápido. Daqui a pouco, gente, o doutor Leandro fez o campeonato. Rapaz! Exatamente. Olha só. Então, um novo na foi raça. Rápido, exatamente. Só que aí onde é que entra a observação? Não vai pensar que você vai fazer de novo. Só foi invertido. Tem gente que fica 30 anos, 40 para fazer um. Eu fiz um, se eu quiser fazer de novo, eu vou demorar 30 anos. Então, eu perdi um pouco essa pretensão.
né? Então eu passei a me apaixonar. Os filhos do Difícil Pedaliza, maravilhosos. Eu nascia, vendia. Ele transmitia muita beleza. Então eu cheguei a uma concepção do cavalo, que o cavalo precisa ser grande, ter um porte, né? Sim. Bonito, dócil e de marcha picada. E esses cavalos eu fui gerando através do Difícil Pedaliza e de fato foram nascendo assim. Cada um que nasceu eu ficava mais apaixonado. Nascia um macho ou fêmea, pintadinho, bonito. Então eu me satisfiz com isso. Hoje eu não tenho nenhuma pretensão em ganhar nenhum campeonato mais. Eu quero que todo mundo crie bons cavalos. E aí, pegando nesse ponto, nos eventos que eu fiz lá, eu fiz 2 copas oficiais do Manga Larga na Serra. Sim. Inclusive, eu disse que era o mês de maio, que era o mês das mães e do Manga Larga Machador na Serra. E foram 2 eventos grandes. O que acontecia naquela época que eu fiz o primeiro evento? Fiz um investimento muito alto, não tive retorno. Eu fiz junto com o Petson na época, nós tomamos prejuízo, mas plantamos a sementinha. Sim. Na Serra não tinha não se fazia exame, não tinha essa educação, essa rotina de se fazer exame, sim, de anemia e mormo, sabe? Então, tem que fazer exame para competir? Tem, cara, tem que fazer exame para competir. Então, essa ideia foi pegando, depois dos eventos e dos leilões que eu fiz lá, começaram a adquirir animais lá do rancho e melhorar a criação. Quer dizer, não era mais aquele cavalinho ali, já queria ter um cavalo melhor. Sim. Outras pessoas começaram a competir e ganhar também, eventualmente, algumas etapas do estadual. E eu vi a Serra mudar. Sim. E depois, na pandemia, eu meio que fechei o rancho para eu poder cuidar das obras, porque estava tudo muito misturado ali. Claro. Mas eu vou agora, quando eu reabrir, provavelmente no próximo ano, eu devo reabrir já num contexto mais pronto. Talvez eu demore mais 1 ano ou 2, não importa. Eu fiz você me perguntou, eu fiz um anexo ao rancho, onde eu construí ali 6 baias e voltada para alimentação animal, para eu poder fazer observações melhores e continuar gerando conhecimento na turma ali da Serra, que é onde eu gosto muito. Então a Serra teve um campeão nacional, entendeu? Que ele nasceu na Serra, nasceu na Serra, em Putiri. Foi campeão nacional, então ele é um representante legítimo. O melhor cavalo do Brasil veio do local onde eu escolhi estar. Sim, entendeu? Bacana, então isso é essa motivação que a gente tem de fazer a Serra mudar. Eu vou falar para você aqui a outra promessa. O Rancho Pronto, nós temos um projeto muito bom de terapia guiada por animais, né? A ecoterapia. Onde nós vamos influenciar as escolas da Serra, as escolas públicas da Serra, na formação de crianças em contato com o cavalo, como acontece na Europa. A segunda maior feira de cavalo do mundo é em Portugal, eu conheci, eu fui lá e vi todo o entorno, como eu gosto sempre de dizer, eu entendi o jogo. Em cavalo, lá a equitação é como se fosse uma matéria de escola. A criança aprende a respeitar um animal de 600 quilos na sua frente, ele dominar. Sim. Ele aprende a ter confiança de dominar, botar um cabresto no animal daquele e puxar na baia. Sim. Ele aprende a respeitar e se vestir, porque você não pode chegar igual mal vestido diante de um cavalo. Você não pode montar de bermuda e chinelo. Você tem que estar devidamente vestido, é um respeito ao animal. Exatamente. Então, quando uma criança entende disciplina, respeito, observar o comportamento animal, porque ele não pode entrar numa baia de qualquer jeito. Então ele tem o cavalo tem que ver que ele entrou, ele tem que ter uma conexão para permitir botar um cabresto, depois sair para escovar, para dar um banho. Então isso gera uma criança muito melhor, infinitamente melhor do que aquele que não viu nenhuma galinha. Tem um monte que a gente vê na internet os memezinhos, né? Hoje em dia, e é realidade, gente. É uma triste realidade. Crianças que não têm contato, né? E que seja com qualquer tipo de animal que se crie num sítio, numa chácara, num ambiente de fazenda, num rancho, né? Tem que ter esse contato aí, e o adulto também. Sim. O adulto também. Existem treinamentos de grandes empresários e pessoas que tomam decisões importantes. Existe um treinamento com o cavalo onde ele adquire confiança. É um roteiro bem feito, que aí seria assunto, outro tema bem longo para isso aí. Mas hoje a parceria é boa no sentido de criar isso aí da ecoterapia lá, não só para pacientes com alguma deficiência, não é só crianças deficientes. Pensa bem, há um universo
de crianças normais, que não tem paralisia cerebral, ou que tem outra coisa, que é o intuito da ecoterapia naquela época, na origem, era Sim. crianças com algum tipo necessidade, de algumas necessidade limitações, especial, sim, alguma exato. limitação, mas não é isso. Crianças teoricamente normais, fisicamente, estão tendo problemas muito sérios, né, de comportamento, de cabeça, tudo isso. E o cavalo faz um milagre nisso aí. É uma transformação para essa. Então, crianças normais, entre aspas. Vamos usar os termos, é um reset. É um reset. Meio que um reset, né? Isso é fato, é verdade. A Edilane Mazzolini, que é uma menina que faz muito bem esse trabalho com crianças na UTI, pô, prematuras. Criancinhas desse tamanhozinho que leva até o convívio com o cavalo. É impressionante as coisas. Você sabe disso. Gostar de cachorro, hoje eu devo ter 12, eu acho que 12 cachorros lá, nenhum de raça. Tudo aquela mistura que já aconteceu ali. Mas eles estão ali. É bom demais. Eu com o vaqueiro lá, o Edinho, a gente cuida dessa turma ali, tá ali, interage, vai com a gente atrás nas cavalgadas, enfim. É um parceirão. É um tipo de parceria o cachorro. Mas o cavalo, a interação mental dele é impressionante. A intuição é impressionante. Então você misturar isso num lugar só é fantástico. Agora falta quem? Falta você prestar o papel. Você veio aqui para algum objetivo. Se eu faço tão bem ao ser humano, se foi designado a mim uma técnica reconstrutiva tão fantástica como essa, que reabilita tanto, evita amputações, agora minha parte social ela tem que ser forte também. E o Rancho Figueiredo vai entregar isso. Esse é o objetivo. Puxa vida, que legal. Parabéns. Olha, eu já, desde quando a gente começou o projeto, doutor Leandro, se eu mostrar a minha lista de convidados, você tá lá. É porque a gente não bateu as agendas e também essas maluquices dos nossos compromissos, acaba que a gente não conseguiu te trazer, né, para um episódio anteriormente. Mas eu não tinha noção, né, eu sabia de, né, você como excelente profissional e tudo, mas eu não tinha noção de tanta coisa sendo realizada num prazo tão curto de tempo. Meu Deus do céu. Nossa senhora, estou falando, você me operou, se não me engano, em 2009, 2010. Isso. Né? E essas sementes estavam sendo plantadas, esses sonhos estavam sendo gerados ainda, e hoje você está aí, né, com boa parte deles realizados. Muito empenho, dedicação, e eu trabalho todo dia e noite, bicho, durmo pouco. Não, a gente sabe. Então, se você não tiver... O rancho é a minha fuga total. Então, eu tinha outros empreendimentos que eu diversificava demais. A gente deve fazer isso como empreendedor. Claro. Né? Mas chegou um ponto que eu falei, agora eu vou focar nisso, porque o hobby, quando vira... Porque você tem que ter o hobby, o esporte, o trabalho, a família, né? A religião... Só que quando o seu hobby, o esporte, vira o meio de renda, uma fonte de renda, é fantástico, pô. O meu trabalho, eu me divirto no meu trabalho como cirurgião, então eu não trabalho. Sim. E eu me divirto como criador de cavalo, então eu não trabalho. E eu tenho remuneração para isso, então quer dizer, é fantástico. Eu consegui juntar tudo e minha família está em paz ali, o Pedro está... correndo na medicina, o João gosta de jogar bola, nós estamos dando todo o apoio que ele precisa. Sim. Mas eu gostaria que todos fossem para o rancho para a gente morar lá, ficar todo mundo como se fosse aquela empresona familiar. Sim, não tem? Bacana. Pô, eu quero fazer festas grandes lá, sabe o que eu vou te contar? Vai realizar, vai chegar. Sabe qual é o meu desejo? Ele é pequeno. Eu sempre quis isso aí. Você não leva um cantor fera, um violeiro fera? Eu assistia desde os primeiros festivais de Alegre, aquilo é o que eu quero voltar a sentir. Então, eu sempre quis fazer um festival de viola e sanfona, porque eu resgato aquelas pessoas mais antigas, tradicionais. Você sabe que para tocar sanfona... Município de Castelo ou Conceição do... Acho que é Conceição do Castelo. Tinha o festival da sanfona e da viola. É fantástico. Isso é emoção o tempo, cada toque de uma sanfona. Eu tive a oportunidade de participar uns 2 anos. Aí você pensa, você trazer artistas que você gosta, um violeiro desse. Como eu já tive contato com alguns, já pude patrocinar algumas vezes.
Na época eu fiz um show do Mano Walter, eu patrocinei, participei do Mano Walter, que foi no Ilha Acústico na época. Foi um negócio, eles falaram assim, Leandro, você tem um camarote aqui com 50 pessoas. Eu falei, rapaz, não dá. Ele, então eu quero ver. Aí eu falei, então guarda o camarote do lado, que 50 pessoas eu vou vender rapidinho. Foi um minuto. Eles me deram o outro do lado, no final tinha um de 150 pessoas de frente pro palco, e Mano Walter cantando, e o Difícil Pedaliza do telão, cara. Olha que bacana, que legal. Então, onde é que tá a vontade? É o seguinte, você pega um violeiro desse que a gente gosta, que eu não vou ficar citando aqui, mas eu adoro vários, e ele vir no dia anterior, em vez de ficar no hotel, ele vai ficar no rancho. Então ele vai tocar aquela viola, nós vamos comer aquela carne junto. Essa prosa que a gente está tendo aqui vai ser com ele, conversando, legal, ele vai falar. No outro dia ele vai fazer o show, no dia seguinte ele não vai querer ir embora, ele vai falar, eu quero ficar mais um dia aqui conversando. E não tem problema, vamos ficar então com a traz gente mais aqui, um parceiro seu, pode trazer todo. Vamos embora, Porque o show não é você ir, cara. Não é você ir passar 1 hora, 2 no show, não é. Eu nem gosto desse trajeto, eu não gosto de fila. É o momento, o contexto. É tudo que tá em volta. É você ouvir o cara trazer conhecimento, até o cara com aquela prosa boa contar um caos, né? E pitar aquele cigarrinho de palha ali com ele, tomar uma cachaçinha. Você tem a possibilidade de criar um relacionamento e de conhecer a pessoa. Exatamente. Além simplesmente do show. Do show, né? Conhecer um pouco mais, deixar ele ser à vontade, ele ficar à vontade e tal. Isso. Bacana. Todos que eu convivi, eu já conheci vários desses aí. O Xangai, por exemplo, eu tive a oportunidade de várias vezes estar junto com ele e outros dessa turma. E assim, essa sensação é muito melhor do que um show, né? É algo que você divide experiências ali. Exato. Então tá dando tudo certo, quer dizer, no sentido da fase. O mais velho, você tem mais paciência, você direciona bem os seus investimentos ali e vai fazendo aquilo que você gosta ficar mais perto de você para você aproveitar, cara. Todo médico deve se preparar. Às vezes no início, né, você começa a trazer aquela monte de coisa, tá cheio de energia, né, explodindo. E às vezes você tá botando energia para tudo quanto é que é coisa e com o tempo e com a experiência, você começa a direcionar um pouco mais, você tem mais visão do que realmente tem que ser feito, né? Direcionar aquilo. Que bacana. E acrescentando alguma coisa, a medicina, Alfredo, como você está vendo a dificuldade de mão de obra em tudo que se faz, né? Todo empreendedor, seja no campo, todos os setores, seja a pecuária, seja todos os setores. Né, a turma ali da agricultura, todos os setores, indústria. E a medicina, que era algo que um fazendeiro queria tanto criar que seu filho virasse médico. Hoje é um monte de médicos, escolas de medicina disseminadas loucamente no Brasil, médicos formados de maneira que você não consegue ter um controle de qualidade tão grande. Sim. Uma competitividade entre o mesmo emprego na capital, porque todo mundo quer ficar um pouco na capital. Então, uma guerra entre amigos, cooperativa, que era antigamente a cooperativa do Estado ou a Unimed, que é uma cooperativa. Era uma coisa deveria haver cooperação, hoje já é guerra. Sim. Então, você está num ambiente onde as coisas mais antigas estão voltando, as coisas mais naturais, as coisas mais calmas. Sim. Que é onde você está ali no campo, onde você se distrai com algo. Está dando um pouco mais de valor, né? De valor, a simplicidade, não a guerra, naquilo ali. Pô, você não tem caminho, onde você olha é um problema para você resolver, uma discussão, uma competitividade muito grande. Então essa fuga do urbano para o interior, né, a área mais rústica, mais rural, tá enorme. Tem uma queijaria, a queijaria Itaiobaia, ela é do lado do rancho. E na época que eu tava lá, o Quito, né, que é o Gés, o nome do proprietário, eu contribuí. Tinha um amigo que fazia reportagens do cavalo no Jornal do Campo. O Clovinho de Alfredo Chaves, bacana demais o Clovinho. E o Clovinho, Leandro, me dá uma reportagem. Eu falei, cara, faz uma reportagem na queijaria do Quito, que você vai ver que coisa sensacional. Que você paga, não tem funcionário, você paga na honestidade, pô. Você compra o que você quiser e paga. Você pode pegar até troco. Pensa uma lição. Que é isso, cara? Olha só. Pensa uma lição que o Quito deu com a queijaria Itaiobaia para a Serra. Pegou um município que tinha uma fama, que eu me preocupei tanto em quebrar isso. Na primeira Copa de Marcha que eu fiz na Serra, o meu maior prejuízo foi porque eu coloquei 20 baias à disposição e ninguém trouxe o cavalo no dia anterior. Achava que na Serra iam matar ou roubar o cavalo. Roubar o cavalo. Que isso, cara? Na outra, eu já não botei baia, mas todo mundo quis. Eu tive que tirar os meus cavalos das minhas baias para botar. Eu falei, pô, já modificou demais.
A Serra é um local maravilhoso. Por que essa impressão de que é um lugar perigoso, bandidagem? Pô, todo lugar verdade. tem, mas a Serra, o controle ali é absoluto. Eles demoram muito de te aceitar, mas depois que te aceitam, você vira membro daquele local. E o Quito, essa reportagem, ele mesmo disse pra mim que depois dela, que o Clovin fez no Jornal do Campo, bombou aquilo ali. E o pessoal da bike, né? Que agora o pessoal anda muito de bike ali. E o lugar é lindíssimo, ele ampliou. Agora tá com um contorno lá, o acesso pro acesso para vocês lá deve estar um espetáculo. Pensa bem isso aí, cara. Isso aí é demais. Porque a queijaria ficou enorme, o Quito ampliou, hoje ele é sucesso absoluto, totalmente livre. Você chega lá, você pega o que você quiser, você paga, se você tiver em dinheiro, você põe na gaveta e pega o troco. Então a lição que ele deu para a Serra foi fantástica, ele é meu vizinho. E ele falou: Leandro, eu quero fazer um evento lá no seu rancho lá. E ele fez, eu fiz uma cavalgada com a turma, que você conhece bem, a turma ali da Serra Grande e tal. Tava todo mundo ali junto, o Petson, o Thierry, a turma toda que eu gosto, o Bruno. E aí ele foi lá e fez o queijinho frito lá na hora, com a caminhonetezinha dele lá da queijaria. E delícia, fantástico. Então, somando a tudo isso, passa uma BR do lado, cara. A BR, a rodovia do Contorno, que é uma das rodovias mais lindas do país, porque você nela inteira você tá vendo o Mestre Álvaro. Exatamente. Ela é verde ao redor. Contorna ela toda, exatamente. Você passa entre rochas e floresta, pô. Uma BR mais linda do país tá ali, uma das, né? Sim, sim. E ela leva ao rancho. Quando tava construindo, eu passava de carro no barro, porque vai tendo aquele preparatório, a gente tinha a estrada rural, que em determinado momento fazia uma intersecção com a BR, e a minha caminhonete, meu carro ficava totalmente sujo o tempo todo. Eu tinha que andar de carro alto mesmo. E eu falava com a galera: pô, minha estrada tá ficando jóia, porque ligava o Vitória Parte, onde eu trabalho, até o rancho. É verdade. Entendeu? Pode ver. É muito mais perto, ficou muito mais próximo. Ficou pertíssimo, pô. Então eu falava: galera, pô, essa estrada tá ficando massa. E o engraçado é o seguinte: esses dias eu tava indo pra Santa Teresa, pra festa do imigrante, fui com a família. Logo quando eu cheguei de São Paulo, já no final de semana teve a festa do imigrante. E eu estava saindo de Vitória, né, para ir para Santa Teresa. Ele já não fala para você passar por Laranjeiras. Isso aí. Ele já fala para você pegar o viaduto e pegar o contorno e sair lá na frente. Rápido, você sai lá. E infinitamente. Andou um pouquinho, você 15 minutos. Ganha, 15 minutos de ganho. Contínuo. Quantos vídeos eu fiz ouvindo um som aqui, uma moda de viola e um country, e filmando assim o trajeto. Eu tenho aquela estrada inteira filmada, as transformações. Sim, que legal. E tem mais. A estrada passou e tem a principal que liga a BR, de calçamento, passa na frente do restaurante do Gil, o restaurante do Recanto Mestre Álvaro. Sim. Que ela é toda calçada de paviesse. Ela foi toda calçada de paviesse. E aí pavimentou minha fazenda, pô. Quer dizer, eu tenho 500 metros de frente, pavimentado. Não bastava a BR, ainda pavimentou. Nossa senhora, o acesso ali agora tá bem fácil, né? Tá bem tranquilo. Na cara do gol, pô. Na cara do gol. Então, uma sorte assim, quem imaginava? Como é que eu poderia imaginar tudo isso? Eles diziam, como eu fiz muita obra ali, foi investimento alto, eles falavam que eram loucos. Quando a BR saiu do papel, porque o projeto da BR existia há muito tempo. Já. Quando ela saiu do papel, coincidiu com as minhas obras ali, já meio que dando a cara. Iniciado. Aí eles diziam que ele sabia. O Leandro já sabia. Ele sabia. Então, a lua ilumina. Como é que eu sabia? Não tinha. E por coincidência, o Antônio Júlio Castiglione, que é um grande amigo, um cara aí lidava com o Tarcísio do governador. Então eles que assinaram aquele negócio, lá, aquela BR, na época. O Tarcísio, basicamente, que é governador. E ele convivia ali e falou comigo na época. Eu falei: cara, vai sair esse negócio mesmo, porque tem tanto tempo no papel. Saiu, cara. Saiu essa BR desse jeito. E eu, cara, que maravilhoso. E o pessoal dizendo: que louco. Você não é louco nada, você sabia dessa informação. E a verdade é que não sabia, não. Você não tinha. Você não ia ter acesso. Não fazia nem ideia. Era um canto, pô. Valfredo, aquele lugar era um canto. Sim, e eu em algumas oportunidades, eu tive gente que falou assim: rapaz, mas o Leandro está construindo um Aras que é um prédio.
Porque ali você pegou uma área que era uma boa parte é uma área morrada. Morrada. Você precisou de fazer obra mesmo para poder construir aquilo. Depois que você disse, você adquiriu a frente, que é a baixada. Mas no início, você teve que construir no morro, praticamente. No morro. Entendeu? É isso. E foi o que você disse. O que talvez te encantou foi a vista. A visão, né? Foi isso. A possibilidade o quadro de você permanente. Exatamente. Só isso. O Mas quadro permanente. Você não imaginava que ia ganhar esse presente. Como, Valfredo? E da rodovia do seu lado ali. Impossível isso. Eu tinha hoje a cerca do Aras aqui, a outra, o quadro é o Mestre Álvaro. Era esse o meu objetivo, eu precisava conseguir. E você acha que alguém vendia alguma coisa na Serra? O seu Afonso, que era proprietário ali do lado, ele... Não, eu cedo para você esperar. Ele me doou uma área. Mas, seu Afonso, eu preciso ter o documento, tem que ter 20 mil metros. Aquela história toda. E aí foi, depois o vizinho. Porque aquele cartão postal. Então, quando você se apaixona por alguma coisa, como eu me apaixonei pela Serra, por aquele lugar, qual é o cartão postal da Serra? O Mestre Álvaro. Então, o que há de melhor do que ficar na frente do Mestre Álvaro? Aí eu vou confidenciar também. Quando eu casei, eu escolhi um apartamento. Na época, minha família morava na da Praia e a família da Fernanda morava na Serra Sede. Eu falei, cara, eu preciso de um meio termo ali, então eu vou para Laranjeiras. E quando eu fui né, ver o apartamento, né, a vista do apartamento, tinham outras unidades, né, mas a vista do apartamento da frente era o Mestre Álvaro. Eu falei assim, rapaz, eu não sei o andar. Falei com a Fernanda, não sei o andar, mas tem que ser com essa frente aqui, porque eu quero acordar e ver o Mestre Álvaro todo dia. Você disse tudo. Exatamente. Por isso essa sintonia de papo aqui. A gente pensa coisas parecidas, tem valores, pensa nos mesmos valores e tudo. É isso. Verdade. Hoje eu vejo da janela da minha casa aqui, que fica na área, no litoral, a janela eu filmo o Mestre Álvaro. Então eu pego assim, o mar, o aeroporto e o Mestre Álvaro. É como se você visse os seus dois ambientes. Sim. Numa mesma janela, não parece coisa, né? Então isso bacana. é sensacional. Eu vivo. Bonito demais. Eu prezo hoje por essas emoções, entendeu? Por esses momentos que assim. Bom, e construir as amizades que falam a mesma língua, bicho. Porque são ambientes. Isso é bacana. Pensa no que eu vou te falar. Olha a quantidade de ambientes que eu convivo hoje. Né? Na medicina, um tipo de ambiente. Com empresários de indústrias, porque eu trato acidente de trabalho, outro ambiente. E esse ambiente rural, onde a gente tem que lidar com todas as pessoas que estão ali, e é o meio que eu mais me sinto bem. Porque a sinceridade ainda está ali. Sim. Todo o resto tem um fundo comercial em cada palavra, em cada ação. Sinceridade, uma mistura de pureza, de inocência. Porque existe. Ainda existe. Sim, ainda existe. Simplicidade nas coisas. Cumplicidade e lealdade. O fio de bigode ainda está ali. Ainda está ali. Isso é verdade. Com pessoas boas, ainda isso existe. Menos papel. Muito. E vale muito mais do que qualquer assinatura. Vale mais do que tudo isso. Doutor Leandro, vamos fazer um bate-papo ligeiro aqui. Você é muito religioso? Sou. Assim, eu tenho muita fé. Muita fé, claro. Muita fé. Não chegaria a dizer frequentador. Quem acompanhou aqui sabe que você tem Deus no seu coração. Sim, né? Conversa comigo, ele que me guia. Exatamente. É meu guia. Tal. Família. Sua base. Sim, minha base. A estrutura que a gente volta para casa e quer ter aquele alicerce tem que estar em pé. Mas dá muito trabalho. Dá muito trabalho porque os pensa, como eu disse no começo, eu tenho uma família mais urbana do que eu gostaria. Eu queria que ela tivesse uma vertente mais rural, um pouquinho. Mas são preços do tempo, né? Da geração atual. Sim, mas isso vai acontecer, eu tenho certeza que os sonhos serão realizados. E a gente vai estar aqui para acompanhar. Doutor Leandro, se você tivesse que refazer sua trajetória, você mudaria alguma coisa? Eu nem posso querer mais do que eu tive. Eu que estou do lado de fora, eu acho que não. Eu não mudaria um risco. Eu não mudaria um risco, uma linha. Porque com certeza, se eu fosse fazer com a minha cabeça, não seria tão perfeito como aconteceu.
Então, cada vez mais eu sou guiado pela... Eu durmo fazendo uma pergunta e Deus me responde de manhã. Ele que me guia. Eu tenho que sentir a energia, senão eu não tomo a decisão naquele dia. Tem decisões que eu demoro uma semana, tem decisões que eu demoro um mês, porque eu preciso ter o sinal. Então, como isso acontece, eu não sei, mas eu ajo dessa forma. Se é algo muito difícil de solucionar ou que eu tenho alguma dúvida, eu espero. E aí, quando o universo sintoniza, ele me responde. Se eu estiver muito estressado, se eu estiver muito desequilibrado, se eu estiver muito atarefado, essa resposta não vem. Então, tem horas que eu preciso esperar, me reconectar para eu poder tomar uma decisão. E todas que eu tomei até hoje foram assim, foram acertadas. Né? A começar pela escolha do município de Serra, no momento onde eu tinha condições de escolher qualquer outro, na época. Sim. E eu tinha influência dos grandes criadores, a maioria está em Guarapari, aquela região. Exatamente. Pensa então, nessa decisão. Que mais compõe, né, os criatórios, que tem mais quantidade de aras e rancho do Mangalário Machado. E como explicar isso? Eu não tinha nenhum familiar, eu não tinha nem nada que me guiasse para aquela decisão. Então, o guia sempre foi esse. Eu paro, sinto, escuto e vou, e sigo. E sigo, fecho meus olhos e sigo, porque se mostrou que é aqui, não questione e vai. Vai ser. Como foi? Não, que bacana. Legal. Doutor Leandro, então, encerrando o nosso Agronegócio Podcast, eu queria que você passasse uma mensagem para o pessoal que está te assistindo. Se você tivesse uma turma de jovens, o que você gostaria de falar? Qual mensagem que você gostaria de passar para essa turma que está chegando aí? Passar a mensagem hoje é muito difícil de você acertar, mas basicamente você precisa trabalhar. Eu vou dizer que o que mais dignifica qualquer pessoa é trabalhar. Se você tiver a condição de encontrar com o seu dom, esse trabalho vai ser leve. Você vai ser feliz. Então tem pessoas que nascem com um dom. Uma pessoa com dom para jogar bola, uma pessoa com dom para tocar uma viola ou ser cantor, para dançar. Então existem dons que eles são muito nítidos, certo? Assim, você é fera em jogar bola. Então esse cara vai ser feliz ali. Mas existem outros que você vai ter que descobrir ao longo de sua vida. E quando você perceber que você é bom, muito bom, ou tem facilidade em fazer alguma coisa, vá nesse caminho, porque é ele que vai te fazer feliz durante o período que você está trabalhando. Se você teimar em fazer algo diferente, você vai perder tempo no meio do caminho e não vai encontrar essa satisfação. Você sai todo dia de casa para trabalhar. Você sabe, você mexe hoje e escolheu esse momento e está fazendo aquilo que você ama e está perto da sua família, cara. Sim. Então, você encontrou o seu dom e agora você pode escolher até onde estar, mas sempre junto dele, concorda? Exatamente. Então, a dica é essa. Não teme, procure sentir a energia daquilo que te faz bem, daquilo que você faz melhor, para que você se dedique e faça dessa maneira. Então, busque sempre trabalhar com aquilo que você ama e com aquilo que você tem vocação. O resto vem. Doutor Leandro, obrigado pela oportunidade. Olha, tenho certeza que você de casa aí ficou impressionado com tanta coisa bacana que esse craque aqui colaborou com a gente aqui com informações de grande valor. Doutor Leandro, fica aqui o nosso agradecimento. Obrigado pela oportunidade. Pedir para você de casa aí, olha, se inscreve no nosso canal. Nós estamos chegando a 1000 inscritos no canal no YouTube. Então acessa lá, dá o likezinho, né? Engraçado, né? O comunicador que não fala isso, né? Eu não sou de ficar chamando as pessoas para comunicar, mas clica, a gente está precisando. Vamos chegar nos 1000 inscritos no YouTube. A gente tem um projeto muito bacana para tocar
a partir desse segundo semestre de 2026 e vocês vão estar participando com a gente também. Doutor Leandro, obrigado pela oportunidade. Obrigado Até a pelo próxima. convite. Eu tenho certeza que a gente vai ter muita novidade para contar e você, ainda em 2027. Você tá junto, você sabe disso. Nós vamos estar junto com você lá, com certeza. Vamos fazer muita coisa lá no rancho. Muito obrigado. Beleza, gente? Obrigado pela oportunidade. Aqui o Mundo Rural é além da porteira. Até a próxima. Valeu! Do campo para o mundo, o agronegócio não para.